5 segundos. Firme e forte na onda do esporte. Nessa segunda parte do programa você vai saber tudo sobre o Botafogo e sobre o Vasco, que empataram no meio de semana pela Copa do Brasil 1-1 lá em São Januário e agora voltam para o Campeonato Brasileiro. Botafogo que enfrenta amanhã o Bragantino lá no Engenhão, um jogo programado exatamente para as 18h30. E o Vasco que vai lá para Recife enfrentar o Sport no domingo, às 20h30, o último jogo da rodada. Você vai saber tudo também sobre a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, que está muito palpitante, com jogos muito especiais, e também a classificação do Brasileirão aqui no Momento do Esporte, que está começando, é claro. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga, onde quer que você esteja, do Oiapoque ao Chuí. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Tenho certeza que você está curtindo o Momento do Esporte, que são 38 anos no ar. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Aí tá ali na telinha, olha, é o canal secundário da Napa TV, Momento do Esporte, Napa TV, é muito importante. Inscreva-se e dê o seu joinha, porque aqui você fica bem informado, né? Vou começar o programa falando, sabe de quem? Vamos falar do Campeonato Brasileiro. É a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, com 3 jogos no sábado e os demais jogos no domingo. Curta aí na telinha da Napa TV. Já estão ali os jogos aqui. Começa no sábado com Ceará e Juventude no Castelão às 16h. Botafogo enfrenta o Bragantino amanhã, 18h30 no Engenhão. E o Cruzeiro enfrenta o São Paulo no Mineirão às 21h. No domingo, o complemento da rodada: Flamengo e Grêmio no Maracanã, 16h. Santos e Fluminense na Vila Belmiro também às 16h. Corinthians e Palmeiras, sensacional clássico, né? Na Neoquímica às 18h30. Mirassol e Bahia no Maião às 18h30. Vitória e Atlético Mineiro no Barradão às 18h30. Internacional e Fortaleza lá no Beira-Rio às 20h30. E, fechando a rodada, Sport e Vasco na Ilha do Retiro às 20h30. Confira agora, não perca o tempo, confira agora a classificação do Brasileirão 2025. Bota na telinha. Primeiro Flamengo, 46 pontos, líder absoluto. Segundo Palmeiras, 42 pontos. Palmeiras tem um jogo a menos, hein? Terceiro Cruzeiro, 41. Quarto Bahia, 36. Quinto Botafogo, 32. Sexto Mirassol, 32. Sétimo São Paulo, 32. Oitavo Bragantino, 27. Nono Fluminense, 27. Décimo Ceará, 26. 11º Corinthians, 25. 12º Atlético Mineiro, 24. 13º Internacional, 24. 14º Grêmio, 24. 15º Santos, 21. 16º Vasco ali, bambeando na zona, quase chegando pertinho da zona de rebaixamento. O Vasco é o 16º com 19. 17º Vitória, 19. 18º Juventude, 18. 19º Fortaleza, 15. E na lanterna, na 20ª colocação, o Sport com apenas 10 pontos. Com isto, ora, em vez de falarmos do clube do seu coração, eu vou logo fazer uma pacotão. Fazendo um pacotão aqui, como eu falei anteriormente, antes da vinheta. Olha só, já vamos falar direto do Vasco e do Botafogo, que se enfrentaram lá em São Januário no meio da semana, né? Casa cheia, né? Toda a torcida invadiu lá em São Januário, foi uma festa bonita pra caramba, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe agora não, porque quem vai falar tudo do jogo é ele, Marcos Salles, estava lá presente. Conta a história do jogo aí pra mim, ô Marcos Salles. Valeu, Nascimento, tudo bem? Olha, ontem a partida de ida pela Copa do Brasil, o clássico carioca entre Vasco e Botafogo em São Januário, terminou em empate, 1-1, marcando o Arthur Cabral para a equipe do Botafogo e o Jair empatando para a equipe do Vasco. Ficou agora tudo para ser decidido na próxima semana no estádio Newton Santos, onde um novo empate, a disputa da vaga vai para a marca dos pênaltis e quem vencer passa a próxima fase da Copa do Brasil. O jogo não foi assim um grande jogo, muita transpiração e pouca inspiração, como se costuma dizer, né? O Botafogo saiu na frente, o Vasco empatou, né? E em alguns momentos um time foi um pouco mais dominante do que o outro e por isso o resultado não poderia ser diferente do que aconteceu esse empate em 1-1.
As duas equipes voltam a atenção agora para o Campeonato Brasileiro. O Vasco vai jogar fora de casa contra a equipe do Sport e o Botafogo também vai jogar contra a equipe do Bragantino. 2 jogos importantes aí para cada equipe. O Botafogo, né, que vem de uma grande vitória, e o Vasco vem numa sequência de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, precisa reagir. Valeu demais, muito obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Vou dar um pitaco aqui rapidamente sobre esse jogo, para depois a gente colocar as entrevistas. Em relação ao jogo, que foi um jogo meio escamado, né? O Vasco foi uma marcação forte, gostei muito do Vasco, mas muito mesmo, né? O Vasco segurou aí os principais jogadores do Botafogo, o Botafogo saiu na frente, né? Uma jogada, né? Bola jogada na área, aí o Arthur Cabral foi lá e de cabeça, esse jogador é um bom jogador, né? Só que ele se esconde um pouco, a jogada sempre ali pelo outro lado, aí, cabeçaço dele, bola bateu embaixo, matou totalmente o goleiro Léo Jardim, que fez defesas sensacionais. O Botafogo saiu na frente e eu fiquei assim preocupado. Eu falei, o Vasco tomou um gol logo cedo e tal. O Botafogo já tinha perdido uma oportunidade. Aí o Fernando Diniz arrumou a casa, né? Uma marcação forte. O Vasco não pôde contar com o Tietê, que é o carregador de piano do Vasco. Mas o menino que entrou no lugar dele fez um partidaço, jogou muito bem. E o Jair, na minha opinião, foi a melhor partida do Jair. Vestindo a camisa do Vasco, né? Olha aí, estava aí, ele fez o gol, né? Fazia muito tempo, mais de um ano que o Jair não fazia gol, muito tempo, né? E ele fez um gol de empate, né? Um gol que teve que ir pro VAR e tal, todo mundo achando que o gol estava impedido. Eu falei logo, eu estava até assistindo o jogo, eu falei, ele estava legal, eu vi que ele veio de trás, né? E além do que, a bola veio do Marlon Freitas. O Marlon Freitas cabeceou para trás, né? A bola sobrou para ele. Ele veio de trás e fez o gol de empate, né? E eu vou te contar uma coisa. Qualquer outro resultado que acontecesse seria injusto. O Botafogo jogou bem no primeiro tempo, né? No segundo tempo o Vasco mandou. O jogo teve assim, né? Altos e baixos, né? Uma hora o Vasco estava melhor em campo, outra hora no Botafogo, e o jogo foi se arrastando até o final. 1-1, agora o segundo jogo vai ser lá no Engenhão, é o jogo da classificação, tá aberto. Empate, tira o livro na marca do pênalti, né? E se houver um vencedor, né? Qualquer que seja o vencedor, leva a classificação, né? Vamos então rodar agora as estrelas do espetáculo. Eu começo então, aqui pela ordem, chamando o Jair. O Jair que vai falar, teve uma hora que ele levantou demais o pé, né? E todo mundo já tinha amarelo, todo mundo pensando que ele ia ser expulso. E aí a menina perguntou para ele se ele ficou preocupado sobre essa expulsão. Fala aí, Jair! Você teve 2 lances importantíssimos hoje na partida. Um, eu tenho certeza que os amigos já vão perguntar. O segundo foi aquela falta que você fez no Daronco. Era para vermelho? Na verdade, o calor do jogo ali eu nem percebi depois que eu vi o vídeo ali fora. Na verdade, eu ia para a segunda bola ali e acabei atropelando ele, mas até peço desculpas que não foi minha intenção ali, foi no calor do jogo mesmo. Não foi por querer. Mas foi falta. Foi falta, mas até pedi desculpa para ele ali no jogo que não foi a minha intenção ter atropelado ele, mas isso faz parte também. Jair, não sei se foi a sensação de vocês, mas pra gente, depois que o Vasco consegue o empate, o Vasco melhorou muito no jogo e poderia ter saído daqui com uma vantagem para essa partida de volta. Também ficou esse sentimento em vocês? Talvez tenha faltado ali aproveitar melhor algumas oportunidades e que vocês poderiam ter saído hoje com um resultado ainda melhor? A gente criou muito, né? A gente teve muita chance para fazer o segundo gol, 2, 3. Acho que a gente fez um bom jogo hoje. A gente se impôs, coisa que a gente não fez nos últimos 2 jogos. Mas é isso, faz parte do futebol, a gente não aproveitou, agora é levantar a cabeça, continuar trabalhando. Que a gente tem um jogo agora contra o Sport, depois vai ter uma parada para a gente ter esse segundo jogo aí, espero que a gente possa sair com a classificação. Foi pênalti o lance na sua opinião, você acha que foi pênalti o lance no início? Daí a presença do Jair, ele respondeu carinhosamente, atendeu muito bem a imprensa, né? Fizeram várias perguntas ali na zona mista. Agora, eu repito, né? Para mim, na minha opinião, foi o melhor jogo do Jair
vestindo a camisa do Vasco. Me fez lembrar aquele Jair do Atlético Mineiro que fazia meiuca com o Alan, que agora está no Flamengo. Seguindo aí o roteiro, vamos agora curtir a coletiva do nosso querido David Ancelotti, que vai falar sobre esse embate. Fala aí, o David Ancelotti. Precisamos jogar melhor. Hoje não foi possível jogar um jogo bonito, mas aqui é um ambiente, um território hostil no vestiário. Então, foi um território hostil, um jogo que a gente pode sentir que é um jogo muito importante pelas duas equipes, com muitas faltas. Então, é um resultado que mantém todo no equilíbrio. É um jogo que vai ser muito equilibrado até o último minuto da eliminatória e os detalhes vão decidir seguramente essa eliminatória, mas chegamos à nossa casa com a nossa torcida com o resultado que é 50% ainda. Boa noite, David. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Queria que você pudesse falar a sua avaliação em relação à dupla de ataque. Você utiliza 2 centroavantes que no início da partida foi extremamente eficaz, até aproveitando ali a brecha do setor defensivo do adversário. Obrigado. Sim, gostei da última meia hora contra a Juventude. Acho que eles combinaram bem os movimentos. E hoje mais uma questão tática, porque na pressão deles, acho que nesse campo era importante ter uma saída de bola um pouco mais direta e ter 2 delanteiros ajudou nos primeiros minutos para não ter perdas de bolas, que nesse momento... Ouvimos um lado do Botafogo, né? E eu, antes de chamar o Fernando Diniz, que já está no ponto, eu quero mais uma vez parabenizar não só ele, o filho do técnico da seleção brasileira, o Carlos Ancelotti, como esse menino aí, jovem treinador, o David Ancelotti, pelo fato de já praticamente falar o português. O técnico que vem de fora, o jogador que tem 200 anos de Brasil não sabe falar português. O cara rapidinho veio e a gente já entende muito bem o português dele. O pai está tentando falar também português, já deu a coletiva falando em português. É isso aí, meu irmão. Vem pra cá, tem que falar a nossa língua, pô. Nós não somos obrigados a ficar ouvindo a língua dos outros, né? Falamos com ele, com o David Ancelotti, agora vamos curtir o lado do Vasco. O Fernando Diniz, será que ele ficou satisfeito com esse empate? Fala aí, Fernando Diniz. Boa noite. Eu vi a imagem, eu achei um pênalti muito fácil de ser marcado, tão fácil de ser marcado quanto o do Piton. Foi muito parecido o lance. Mão aberta, o braço levantado. Eu não vi, não entendo. Não dá para... São critérios muito diferentes do futebol brasileiro, né? Isso que irrita muito. Assim como da cera, a gente vai jogar agora, o Hugo Souza fez cera, o Everson fez cera, o único jogador que foi expulso na história, igual o comentarista da Globo falou, que eu falei que o cara não era médico, ele falou que mas não é trouxa. Mas todo mundo é trouxa agora, porque o único cara que não é trouxa foi o Flávio, que expulsou o Léo Jardim. O resto tudo é trouxa, desde quando eu comecei a jogar. Tem trouxa a vida inteira, mas naquele jogo específico do Inter, teve um juiz que não foi trouxa. O resto todo mundo é trouxa. Então essa falta de critério que tem, que irrita muito. Se não foi pênalti hoje, não pode ser pênalti do Piton. O do Piton ainda foi um cruzamento, hoje foi um chute na direção do gol. Em relação ao Carlos Cuesta, é um jogador que a gente tinha indicado, estava esperando, foi muito bem avaliado por todo mundo, por todo o departamento. É uma contratação bastante criteriosa, um jogador de seleção colombiana, estava jogando num time importante da Europa, no Galatasaray, e a gente tem muito otimismo com a vinda dele. Bom, Diniz, tudo bem? Daí o Fernando Diniz, né? Vamos agora mudar a chave. Os dois times agora viram a chave e vão pensar no Campeonato Brasileiro. Antes de entrarmos sobre os jogos, quem Botafogo vai enfrentar, quem Vasco vai enfrentar, eu quero aqui parabenizar o Fernando Diniz, né, que soube reconhecer o erro dele quando ele gritou contra o Ryan, naquele jogo contra o Corinthians, deixou o garoto realmente muito preocupado. Inclusive o Ryan não rendeu tudo que sabe desse jogo contra o Botafogo, né? Não rendeu, foi uma figura um pouco apagada, mas eu tenho certeza que ele vai colocar a cabecinha no lugar e vai voltar a jogar a bola. Agora o Fernando Diniz realmente reconheceu que ele passou do limite, né, ao reclamar, ao gritar com o Ryan, e
Parabéns, Fernandinho. Parabéns, eu gosto demais de você. Você é um cara competente. Então, vamos falar agora dos compromissos dos dois, né? O Botafogo recebe amanhã o Bragantino no Engenhão, jogo programado para as 18h30. Botafogo deve aí, não sei se vai já, porque o Savarino está praticamente negociado, não sei se ele vai efetivar o Savarino, a gente não sabe ainda, né? Não sei se a produção tem o time provável do Botafogo, tem produção, o time provável do Botafogo, bota na telinha aí se tiver, tá ali, olha, John Vitinho, David Ricardo, Alexander Barbosa, Alex Telles, o Marlon, Danilo, Savarino ou Newton, e o Montoro, o Arthur ou o Jefinho tá bem, hein? E o Arthur Cabral, né? E o Cris deve entrar no segundo tempo, né? O Joaquim Correia, eu não acredito não. Então esse aí é o time do Botafogo para o jogo, para enfrentar exatamente o Bragantino, que vem de uma vitória contra o Fluminense em casa, o Bragantino que está bem na tabela de classificação. Eu vou falar que o Bragantino é o 8º colocado com 27 pontos, então é um jogo de 6 pontos aí, o Botafogo é o 5º. Então, e já o Vasco vai a Recife enfrentar o Sport lá na Ilha do Retiro. O Vasco, que está ali bambeando, está o 16º colocado com 19 pontos, né? Se o Santos vencer, já se distancia. Se o Vitória vencer e o Vasco perder, o Vasco entra na zona de rebaixamento. Portanto, esse jogo é importantíssimo contra o Sport lá na Ilha do Retiro. Portanto, os dois voltam agora ao Campeonato Brasileiro neste final de semana e que vençam, claro, os times do Rio de Janeiro, é claro. Ó, estamos colocando o ponto final do Momento do Esporte, a produção já está falando aqui no meu ouvido. Bora, vamos correr. Eu quero fazer um convite todo especial para você, meu amigo, minha amiga, que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Senta o dedo aí no like, né? Dê o seu joinha, é muito importante para o nosso trabalho. Segunda-feira estamos de volta, falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, os resultados, a classificação e mais a seleção brasileira, né? Que já vai começar a fazer os treinamentos lá na Granja Comari. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Muito obrigado pela sua audiência. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau!